Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita no século XIX pelo militar norte-americano, general George Marshall. Ele falou o seguinte: a única maneira de vencer uma guerra é evitando-a. Queridos e queridas, obviamente que nós pessoalmente não fazemos guerra, não pegamos em armas e saímos detonando bombas, atirando com essas armas, com canhões, enfim. Mas nós temos as nossas batalhas diárias. E como diz o George Marshall, a única maneira de vencer é evitando a contenda, evitando o confronto. Às vezes, ou até mais comumente, nós tendemos a ir para o enfrentamento. Quando alguém nos faz alguma coisa que não nos agrada, quando alguém é contrário à nossa opinião, quando alguém é contrário àquilo que nós acreditamos, nós tendemos a guerrear, ou seja, a rebater, a discutir. E aí o que acontece? Os dois lados perdem. Por quê? Porque ficam se degladiando verbalmente e ninguém cede espaço. E uma vez que ninguém cede espaço, jamais vai haver consenso. E uma vez que não tem consenso, todos perdem. Ao invés de não haver a contenda, nós partimos para a contenda porque nós queremos que assim seja. Nós queremos ter razão, nós queremos vencer o outro, subjugar o outro, fazer com que o outro se declare perdedor. E o outro tem a mesma relação conosco. Ele quer vencer, ele quer nos subjugar, ele quer que nós nos declaremos perdedores. E como nós não vamos fazer isso, e o outro não vai fazer isso, se trava esse embate e a vida fica muito chata. Nós vamos limitando a nossa vida, porque nós fazemos assim, eu e eles. E a vida não funciona eu e eles. A vida é diferente, a vida ela exige uma certa dose de tolerância, não só com as outras pessoas, mas principalmente com aqueles que vivem conosco, os nossos familiares, maridos e esposas, filhos, filhas, netos. Há uma necessidade muito grande e premente de haver um certo consenso, porque ninguém pode viver dentro de uma casa em eterna contenda, porque nós somos seres diferentes uns dos outros. Nós podemos viver sobre o mesmo círculo familiar, mas somos seres individuais, e uma vez sendo seres individuais, temos opiniões diferentes, anseios diferentes e visões diferentes de mundo. Portanto, não adianta nós acharmos que nós temos razão, e uma vez que nós achamos que temos razão, que os outros têm que se submeter às minhas opiniões e têm que aceitar a minha verdade. Quando George Marshall diz que a melhor maneira de vencer uma guerra é evitando, é justamente isso. Nós não vamos abrir mão das nossas convicções, mas podemos ouvir as convicções dos outros, podemos entender a vida do outro, podemos entender as suas opiniões e seus anseios. Aceitar é uma questão muito pessoal, mas entender o outro uma vez que eu entendo o outro, eu dou a chance a ele de me entender. Se ele não quiser, é um problema dele, faz parte da verdade dele, mas eu estou fazendo a minha parte, estou evitando a contenda, a guerra, estou evitando me aborrecer, estou evitando me adoecer por conta desse aborrecimento. E mais do que isso, estou evitando criar um inimigo, que às vezes nós criamos inimigos por bobagens, por coisas desnecessárias. Óbvio que existem situações em que nós temos que marcar a posição, que nós não podemos ceder, mas isso tudo pode ser feito sem ódio, sem rancor, sem grito, sem agressividade. Nós podemos fazer de uma forma que o outro compreenda, de que o outro saiba que, embora eu esteja pacífico,
eu não vou ceder nem um centímetro. E ele vai entender isso. Por que ele vai entender? Porque a minha forma de ser e de agir vai mostrar para ele. Queridos e queridas, evitemos a contenda. Ela não nos traz nenhum benefício, ao contrário, cria inimigos e traz doenças. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.